Saudações, gente bonita, em Ouro Preto, Minas Gerais, são 5 horas da manhã, faz 16 graus. Mestre Leider aqui falando. Choveu a noite inteira, só agora parou. Então dá pra gente ficar aqui debaixo do pé de jabuticaba, refletindo sobre algumas coisas. Eu estava discutindo no grupo, eu creio que é um ponto que eu gostaria de esclarecer com mais profundidade. A questão é a seguinte: eu acho que a maioria aqui conhece o livro A Sociedade do Espetáculo, né? Mas, embora eu tenha feito uma referência a ele, eu quero pensar noutros termos, digamos, mais benjaminianos. A questão é a seguinte: eu sempre me interessei por ilusionistas. Eu lembro quando eu era moleque, o Fantástico, né? Ainda deve existir o Fantástico. Tinha um muito famoso que tinha o nome de um famoso escritor inglês. O cara fazia proezas. E, de um modo geral, eu sei que a lógica dos ilusionistas é a distração. A distração. É sobre isso que eu quero falar. Eu já falei algumas vezes sobre isso, eu comentei sobre isso, que o conflito que importa não é o do Oriente Médio. O conflito que importa é o do leste europeu. Mas é o conflito do Oriente Médio que chama a atenção do mundo. Certo? O massacre que os israelenses promovem em cima da população civil palestina. E eu sempre fiquei pensando, cara, como esse povo pode ser tão, né? Mas eu falei, qual que é a questão de fundo aqui? Porque se a gente pensa o número de vítimas do Estado de Israel na Palestina, é superior a 40 mil oficiais, mas estima-se que esse número pode ultrapassar facilmente 200 mil pessoas. E eu já vi organizações falando em 600 mil vítimas. São números devastadores. São números que chamam a atenção. E aí, isso me chamou a atenção. Não os números. 40 mil, mais de 40 mil oficialmente, 200 mil muito provavelmente, que podem chegar a 600 mil. O que me chamou a atenção foi exatamente o fato de isso chamar a atenção. Ora, se isso chama a atenção, isso tira a atenção de outras coisas. Porque eu vou falar para vocês uma coisa que pode parecer cruel. Comparado com o que está acontecendo agora na República Democrática do Congo, o que está acontecendo na Palestina não é nada. Graças a Ruanda, gente, o país miserável nesse planeta não é Israel. Por mais que o que Israel esteja fazendo seja horrível, detestável, repulsivo, abjeto, vil e repugnante, o que Ruanda faz na República Democrática do Congo é muito, mas muito pior. Em termos de vítimas, em termos de tragédia. Sabe, o que a República de Ruanda faz na República Democrática do Congo é muito pior do que o que Israel faz na Palestina. E sobre isso ninguém fala muita coisa. Na verdade, quase ninguém, fora os próprios africanos, fala alguma coisa. Certo? Oi, tios. Não, cachorro. Então, assim, é horrível dizer isso, mas Ruanda faz coisa muito, mas muito pior do que o que Israel faz. E ninguém fala de Ruanda. Mas, evidentemente, o que os israelenses estão fazendo com os palestinos não é para encobrir Ruanda. É para encobrir um peixe muito maior, que são os Estados Unidos da América. O que acontece é o seguinte: ninguém se preocupa com os congoleses, né? Os congoleses foram vítimas da Bélgica e dos Estados Unidos, na época do assassinato do Patrice Lumumba. Depois teve uma guerra civil horrorosa, que custou de entre 15 e 20 milhões de vidas humanas.
Depois vem o que Ruanda, que está sendo vendida. Gente, eu ainda vejo o TikToker vendendo Ruanda como a África que deu certo. Fala, que miseráveis, filhos de uma... Mas tá, Ruanda é a África que deu certo. Aham. E antes disso, tem o que o rei Leopoldo II da Bélgica fez com 12 milhões de congoleses. Então, nenhum país do mundo do século XX, da segunda metade, né? Na verdade, tem a Índia, né? A Índia foi vítima de coisas ainda mais terríveis que Ruanda. Mas depois da Índia, o país no mundo que foi vítima das maiores atrocidades foi Ruanda. Por parte, eu estou falando do Ocidente, né, do capitalismo. Mas é óbvio que o Estado de Israel está fazendo não é para distrair o mundo do que Ruanda está fazendo, a mando dos próprios israelenses, dos europeus, dos norte-americanos, dos canadenses, está fazendo com a República Democrática do Congo. Repito, o que Israel faz é distrair o mundo de um peixe muito maior, que são os Estados Unidos da América. Como nós dissemos, eles não se importam com negros, certo? Apesar do wokeísmo dar essa impressão, que não sei o que, você tem toda uma África com K, você tem todo um monte de bobagem, eles não se importam com negros. Nunca se importaram, tanto que os escravizaram. Não se importam com negros. Então, não é para proteger as atrocidades de Ruanda que os israelenses estão distraindo o mundo. A questão, eu vi a fala, foi antes de ontem, né, do presidente Trump, fez uma fala, eu não sei se sincera, aquele é um fanfarrão, mas é uma fala muito ilustrativa de que ele vai varrer dos Estados Unidos os que se opõem aos judeus, os inimigos dos judeus, querendo dizer os muçulmanos, na verdade. Mas eu falei, desde quando o Trump é tão preocupado com o judeu assim? Desde quando? Né? Mas aí a gente vai ligando os pontos e pensa, toda essa narrativa de... Porque esse lance de Israel, essa proteção desmesurada, absurda, contra os próprios interesses que os Estados Unidos têm em relação a Israel, é uma coisa que não faz sentido. Porque os Estados Unidos é a personificação do capitalismo. Porque o capitalismo vai proteger os israelenses? Ele não vai. Ele vai dar a impressão. Porque, na verdade, os judeus não estão sendo protegidos. Muito pelo contrário. O que o Estado de Israel tem feito, evidentemente, conspira contra todos os judeus do mundo. O antissemitismo está explodindo no planeta. Israel, de modo algum, garante a segurança dos judeus, muitíssimo pelo contrário. Israel vai ser derrotado, nós já falamos sobre isso. Não vai demorar muito. Quando Israel for derrotado, aí a vida dos judeus vai ficar muito, muito, muito difícil. Já tem gente até falando uma quantidade grande de askenazes indo para a Ucrânia criar a casária, né? Depois do fracasso do Estado de Israel, parece que eles querem criar a casária lá em algum lugar da Ucrânia. Mas a questão é, a narrativa israelense, ela faz muito sucesso, entre outra criação dos Estados Unidos, os neopentecostais. O sionismo é a criação do Ocidente. O sionismo é uma doutrina originalmente evangélica inglesa. O sionismo surge no início do século XIX com o nome de restauracionismo. Procurem sobre isso. Houve primeiros ministros que foram restauracionistas. Foi uma doutrina muito popular na primeira metade do século XIX no Reino Unido. Inclusive, esse restauracionismo e essas doutrinas evangélicas estranhas, né? As doutrinas evangélicas são sempre estranhas, porque elas não estão alicerçadas no Novo Testamento. Os evangélicos, de modo geral, são hereges. Sabe, não dá para comparar eles com os católicos, com os ortodoxos. Os evangélicos não são cristãos. Não dá para comparar eles nem com os protestantes, que foi uma criação do capitalismo, né, da burguesia, não do capitalismo, da burguesia. O protestantismo foi uma criação da burguesia.
tem nada a ver com Cristo. Mas não dá para comparar os neopentecostais e os pentecostais nem com os protestantes. Eles são absolutamente heréticos, não são de forma alguma cristãos. É uma seita, os neopentecostais, principalmente depois dessas novas doutrinas, né? A teologia da prosperidade, a teologia do domínio, são uma seita herética, certo? São uma seita herética. Davídica, são uma seita davídica herética. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é distrair. A religião tem esse papel. Quando Marx diz que a religião é o ópio do povo, ele não estava fazendo necessariamente uma crítica à religião, essa crítica barata, adolescente. Não, não, não. De fato, a religião é o ópio do povo. Sabe, o cinturão da Bíblia nos Estados Unidos, o uso da religião, dos fatores morais, para tirar as pessoas pobres da luta de classes e convertê-las em moralistas religiosos, fundamentalistas. Gente, qual o papel do fundamentalismo? O papel do fundamentalismo na geopolítica moderna. Fundamentalismo islâmico, fundamentalismo judeu, fundamentalismo cristão. Fundamentalismo essencialmente é de direita, tem servido à direita, tem servido aos interesses dos Estados Unidos, aonde quer que ele tenha se instalado. Onde quer que o fundamentalismo tenha se instalado, ele é de direita e serve os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos promovem ativamente o fundamentalismo religioso. Como não dá para converter a população originalmente protestante dos Estados Unidos ao judaísmo, eles criaram essa seita davídica, né, que é o neopentecostalismo, e foram piorando cada vez mais, né? Cria o pentecostalismo, que surgiu lá no início do século XX, mais ou menos na década de 70 surge o neopentecostalismo, depois lá pelos anos 90 surge a teologia da prosperidade, e recentemente chega a teologia do domínio. Na teologia do domínio eles abandonaram completamente qualquer resquício de evangelho. Eles são uma seita davídica. Se você olha o personagem Davi no Velho Testamento, é uma pessoa absolutamente desprezível. Os atos de Davi são tão repulsivos e repugnantes quanto os do Estado ilegítimo. É uma coisa impressionante o quanto Davi foi um ser objeto. Então, a criação dessa seita davídica, transformando os defeitos morais dessa criatura lastimável em... Isso explica os pastores evangélicos brasileiros, o envolvimento ativo deles no governo Bolsonaro, eles usando o governo para roubando, usando o Ministério da Educação, questão de Bíblia, escondendo ouro em pneu. Você vê que são bandidos, são criminosos a serviço da extrema-direita. Certo? Então, o papel todo é a distração. A coisa toda envolvendo o Estado ilegítimo é a distração. Certo? A distração. A questão toda é a distração. O objetivo da guerra no Oriente Médio é a distração. Os Estados Unidos não estão dispostos a defender o Estado ilegítimo até a morte de forma alguma. Não estão dispostos a defender os judeus. Muito pelo contrário, eles estão sacrificando eles. Porque quando o Estado de Israel acabar, aí a coisa vai ficar complicada, muito complicada. O rancor antissemita, que já existiu, sempre foi uma característica do Ocidente, vai crescer enormemente em tamanho, em proporção, em alcance e profundidade. Os judeus nunca mais terão paz por causa do que o Estado de Israel está fazendo. Nunca mais terão paz. Nunca mais. Certo? Todo ganho político. Olha, isso aquilo ali é um canário. E, gente, ao tanto que ele é amarelo. A imagem tá borrada. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele é tão amarelo que chama a atenção. Aí hoje alguém me perguntou nos comentários por que eu não uso uma câmera melhor. Gente, eu não sei se vocês perceberam. Olha aquela casa. Não sei se vocês perceberam, mas eu sou pobre. Eu não tenho um celular com a câmera melhor porque eu sou pobre. Não dá para ter um celular com a câmera melhor. É o que eu posso fazer.
Mas voltando ao assunto, eu me deixei distrair pelo canarinho lindo. O objetivo da guerra no Oriente Médio é distrair do declínio do capitalismo, do fato de os americanos, do ocidental, mundial, está sendo roubado. O padrão de vida na Europa está caindo cada vez mais. E você quer a guerra na Ucrânia, o padrão de vida nos Estados Unidos. Gente, os Estados, a sociedade americana está desmoronando, desmoronando. Coloca ruas de Filadélfia. Não coloca Streets of Philadelphia, não, porque vão cair naquela música maravilhosa do Bruce Springsteen. Não. Coloca ruas da Filadélfia. Ou de qualquer cidade grande americana, para vocês verem a situação e os zumbis. Cara, tem uns vídeos que mostram Los Angeles praticamente ao vivo. Que loucura é Los Angeles, meu Deus, a pobreza, a miséria, as prostitutas, os mendigos, os sem-teto. O que aconteceu com a Califórnia? Os liberais, não são os liberais, porque Nova York está do mesmo jeito, a Filadélfia está do mesmo jeito. Os Estados Unidos desmoronaram. E aí esse conflito, vamos defender Israel. Eles não estão interessados em defender isso, eles estão defendendo a si mesmos e estão usando o que está acontecendo no Oriente Médio para distrair. Por que eu falo que a Ucrânia é o que importa? Porque lá o capitalismo e o Ocidente vão ser derrotados. Estão sendo derrotados. A Rússia está usando a mão pesada para derrotar a OTAN inteira, mais que a OTAN. A OTAN são 30 e poucos países. São 50 países do lado dos Estados Unidos. E eles estão sendo esmagados. Eu vi uma reportagem esses dias sobre os europeus ridículos querendo sanções às empresas aéreas chinesas, porque diferente das europeias, das japonesas, das coreanas, elas podem usar o espaço aéreo russo e fazer viagens muito mais rápidas, né? A Austrália, a Austrália se acha, né? Não sei o que, vamos sancionar, vão. E aí, resultado, o voo entre Perth e Londres, hoje é quase um dia mais longo, porque eles não podem atravessar a Rússia, eles têm que dar a volta pelo Oceano Índico, e a viagem entre Perth e Londres ficou um dia mais longo. As viagens todas entre a Ásia e a Europa ficaram de 4 horas a um dia mais longo por causa das sanções. As sanções destruíram a economia ocidental. O que eles criaram para destruir a China, que foi o Covid, destruiu eles mesmos, mas eles ganharam muito dinheiro no processo. A guerra no Oriente Médio está dando dinheiro demais para as empresas americanas. Eles estão ganhando muito dinheiro com a crise do Covid, ganharam muito dinheiro com a guerra na Ucrânia, estão ganhando muito dinheiro com a guerra no Oriente Médio. Eles estão ganhando dinheiro como nunca. Não tem nada a ver com liberdade na Ucrânia, não tem nada a ver com Israel. Não. Eles estão lucrando enquanto definham, enquanto o povo definha, enquanto a sociedade definha. Eles estão lucrando como nunca. Então a guerra em Israel, que é uma aberração colonialista, imperialista, que tem que ser, aqueles europeus orientais tem que ser tirados de lá, não tem o que conversar. Aquela terra não é deles, aquela terra não é deles, aqueles europeus orientais e descendentes de europeus orientais tem que ser tirados de lá, para que a população nativa, indígena, volte, ok. Mas a coisa toda é uma distração, porque uma distração com o que acontece no próprio país, na própria civilização deles, mas principalmente com a derrota iminente que vai ser fragorosa que eles vão ter na Ucrânia. E aí você inventa essas coisas e lança Israel. O Ocidente cria espetáculos como ilusionista, cria distrações, o objetivo é o mesmo, afastar do entendimento que realmente é necessário. Eu preciso muito postar esse vídeo. Então, vou caminhar 14 quilômetros para isso. Eu vou descer até São Bartolomeu, são 7 quilômetros, e depois eu vou ter que voltar. São mais 7. Porque a minha internet aqui não dá para postar um vídeo de 15 segundos. Mas eu quero muito postar esse vídeo. Porque eu creio que essa reflexão é importante. De verdade, eu acredito que essa reflexão é importante. Então, normalmente eu nem penso, né? Mas curta, claro, mas principalmente compartilhe.
compartilhe esse vídeo. Comente, isso ajuda demais da conta. E não se deixe enganar. Tenha um bom dia. Eu vou colocar uma roupa, né, mais adequada. Colocar uma bota, porque a lama toma conta de tudo. Eu pedi uma capa de chuva na Shopee. Vai levar um tempo, né? Pra chegar. Então é torcer para não molhar. Torcer para não molhar. Enquanto minha capa de chuva não chega. Mas é isso. Fiquem bem. Vou descer. Até mais.